Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui o debate, as últimas informações do jogo Fluminense Atlético Goianiense, jogo quentíssimo. Fluminense toma virada da equipe do Atlético Goianiense, o Fluminense entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e a pressão está muito grande sobre o trabalho do Fernando Diniz, que não tem sido bom nessa temporada de 2024. Parece que tudo que foi feito em 2023 não está surtindo efeito nessa temporada de 2024, galera. Vamos acompanhar o debate, vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Fluminense Atlético Goianiense. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Passivo sem a bola, um time sem punch para pressionar. Em vários momentos do primeiro tempo a gente viu o Atlético Goianiense conseguindo circular com a bola e ficar com a posse, tocando, triangulando, pra lá, pra cá e assim, muito longe, um time espaçado também. Chamou muita atenção como o Fluminense é um time espaçado. Em vários momentos do primeiro tempo, recuperava a bola e não tinha energia para sair em velocidade. A gente viu em vários momentos contra-ataques parando no ganso e no cano ali, ninguém ultrapassando. Assim, tá empacado esse Fluminense, viu, Abel? A impressão que eu tenho é essa, o time não consegue se desenvolver com bola. Sem bola, é um time permissivo, um time que falta intensidade. E, de verdade, pelo que a gente viu a nível de desempenho, resultado justíssimo. Tanto é que no segundo tempo, ali já depois dos 30, mesmo com o jogo empatado, o Jair Ventura pegava a bola e queria pressa. Não estava aceitando o empate dentro do Maracanã, não. O Jair Ventura fez uma leitura correta do jogo, soltou o time e acreditou na vitória. Ele viu pela atuação do Fluminense, o Atlético Goianiense tinha uma grande oportunidade de levar 3 pontos para Goiás e levou. E assim, o Fluminense já não é de hoje, está me assustando. É uma queda muito brusca e o time realmente empacou. Não defende bem, não ataca bem. Não é nenhuma fase do jogo que a gente tem para destacar negativamente. O time, no geral, mesmo não está funcionando. Pois é, mais um resultado bom para o Atlético, ótimo, né? Para o Atlético Goianiense, que arrancou aquele empate do Corinthians no meio de semana. Hoje vence no Maracanã e mais um péssimo resultado para o Fluminense, que vem numa sequência horrorosa, hein? Professor Celso perdeu do Botafogo na última rodada, tinha empatado com o Juventude no Maracanã, também começou na frente, levou o empate, perde do São Paulo. Teve aquele jogo que fez 2-0 no Atlético Mineiro e quase levou a virada, terminou empatado. Uma sequência horrorosa e que deixa o Fluminense, neste momento, em 17º lugar do Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. Só uma vitória até aqui. Professor Celso, boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, Renato. Bota horrorosa nisso. Eu acho que mais horrorosa que a sequência é a bola que o Fluminense não vem jogando. Hoje foi uma sucessão de coisas que o torcedor tricolor já vem vendo de outras partidas. A gente está vendo aí um dos gols em que o Lima joga a bola para fora da área. Esse gol do Atlético, marcado no último lance da partida, já estava maduro nos últimos lances. Esse foi um contra-ataque que eles perderam antes de fazer o 2-1. E vai sair, muito Atlético na área do Fluminense, como foi no jogo inteiro. O Fluminense acaba o primeiro tempo vencendo por 1-0 e sai vaiado. A torcida tricolor percebeu que aquilo era fruto de um espasmo do ótimo futebol do Ganso. Olha o lance do gol aí. O Fábio também não pode fazer tudo. Né? Gol do Zuleta. É um problema com um time com sérios problemas de incontinência na defesa. O ataque não funciona mais. Para não dizer que eu não vi alguma evolução, pelo menos, o que é muito pouco, hoje eu vi o Ganso jogando na dele e ameaçando o gol adversário, não o gol tricolor. Mas de resto, o mesmo Cano, Fluminense, o Cano. Chegou um pouquinho mais a bola, estava passando fome, né? Hoje chegou no primeiro tempo, o primeiro chute do Flu é aos 30 do primeiro tempo, é um chute dele. No segundo tempo tem uma cabeçada que em outros tempos, numa melhor fase, talvez ele tivesse guardado. Mas é muito pouco diante dos problemas de um time que está sentindo, principalmente, falta dos seus volantes, né? Sem o André e o Martinelli ali, a situação está muito ruim. O time fica preso, o time não consegue sair, a defesa envelhecida, a defesa com problemas. A gente sabe que mesmo com a entrada do Thiago Silva, o Fluminense vai precisar de um zagueiro à altura para fazer companhia a ele. Aliás, desculpe interrompê-lo, ele estava lá assistindo o Thiago Silva. Estava assistindo, deve ter ficado assustado. Sim. Hoje, mais uma vez, o Felipe Melo sai muito cedo, numa altura do jogo que eu acho até que o Diniz errou, porque é logo depois do intervalo, já podia ter mexido, aí ele teve que mexer também com o Marcelo.
no mesmo momento, uma sequência de erros, o Diniz muito pressionado pela torcida tricolor, né? A gente percebe que muita gente que estava do lado dele já não está mais. Eu continuo, viu, Fê Diniz? Eu continuo botando fé no seu trabalho, mas é preciso fazer alguma coisa de prática. Os jogos não podem continuar com o Fluminense ganhando um jogo só do Vasco. Aliás, muito time que ganha de pouca gente ganhou só do Fluminense, como o caso do Corinthians, que é outro que está envolvido nessa briga pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. Então, além da matemática dos números, como diria um amigo meu, tem uma coisa que é mais grave, que é o futebol que não aparece. Eu acho que essa é a grande questão. A gente às vezes olha para alguns times, os resultados não estão vindo, mas você enxerga ali, pô, aqui se melhorar um pouco a pontaria, o time vai crescer. O Atlético Goianiense é um caso desse. Se você conseguir, defensivamente ajustar uma coisa ou outra. Hoje você olha pro Fluminense, tá tudo errado. É muito louco isso, cara. Vai tirar de onde, né? A gente tá falando de um time, eu entendo a ausência dos volantes, mas os caras que estão jogando também é o Alexander, que a gente sabe que tem qualidade. Hoje fez um jogo terrível, hoje. O que ele errou... Alexander e Lima, não foi? Então, o Lima é muito bom jogador, é muito bom. E é muito louco como... Olha como são as coisas. O Fluminense era um time que a saída de bola sempre muita gente criticou a saída curta, mas o Fluminense era um time que conseguia sair e aí ganhava campo para correr. Hoje a gente viu em vários momentos o Atlético Goianiense subindo no Maracanã e falou, eu vou marcar o Fluminense lá em cima. Pra gente ver o nível do quanto o Fluminense... E lembrando, o Fluminense no meio de semana foi amassado pelo Botafogo. Foi um jogo que terminou com aquele placar, assim, só porque Deus quis 1 a mesmo. 0, porque foi um 3-4, amasso... né? E hoje o Atlético Goianiense vem e é melhor dentro do Maracanã. Então, assim, eu tô contigo. Acho que o Diniz é um cara que conhece o elenco, tem capacidade de mudar. Mas, assim, a mudança tem que ser brusca igual essa queda. Porque, assim, se a gente pegar de uma temporada para outra, eu acho que talvez o Fluminense tenha sido o time que mais despencou em desempenho, em qualidade de jogo. Sumiu. E é louco porque o elenco melhorou. Você trouxe mais jogadores com mais capacidade e tal. Hoje não teve o Arias, eu vi muita gente, o time perde velocidade, eu concordo. Mas tinha Keno, tinha Marquinhos. Eu não consigo olhar para um jogo coletivo, que joga 11 jogadores, 16 no final do jogo, e falar por causa de 2 jogadores, o time jogar o que não jogou Keno hoje. teve, inclusive, a oportunidade de fazer um gol que daria a vitória ao Fluminense. De fazer o 2-1, colocar o Fluminense na frente de novo, chutou para cima. Não, era 2-0. Já estava 1-0. Tava 1-0, era 2-0. Bem lembrado. Tá o jogo ali. Sim. Continua sem ganhar, sem o Arias. Coincidência ou não, sem Arias o Fluminense não ganhou. E o adversário também erra. A gente viu o Baralha saído errado e o Ganso aproveita, né? Em outros tempos, o Fluminense se pagava assim. Se pagava nesse tipo de jogada, com as triangulações, com o jogo pelos lados, com aquela sequência muito boa do Samuel Xavier. O Fluminense conseguia empurrar o adversário para trás. Isso acabou. Isso não tá rolando. E aí o Fluminense, ele baixa a marcação, por exemplo. Teve momentos do primeiro tempo que baixou e aí recuperava a bola, você olhava, agora vai rolar um contra-ataque. Porque é bom você ter essa variação. Não, o time empacava. O Marquinhos tinha baixado tudo, o Keno também, aí caía no Cano e no Ganso. Não é a deles, né? Não são jogadores para acelerar, para levar a bola. Então, assim, o muito louco do Fluminense é isso. Você olha para todas as fases do jogo, o time tem problema. O time tem problema na volta, sem bola, todo contra-ataque de adversário do Fluminense, o adversário finaliza. E aí teve esse negócio no final aí também, já tava tudo Felipe Melo empurrou, tive a impressão que era um funcionário ali do Atlético. Alguém de vídeo, né, tava filmando e tal. Deve ser alguém da análise. Assessoria. Não, a análise não fica aí. Mas deve ser comunicação, vídeo, da TV. Voando, né? Da TV. O Felipe Melo hoje, pouco jogou... Tá com uma mochila nas costas daquele ali. Literalmente. Ele deu um empurrão, ele caiu. Com 15 minutos, o Felipe Melo já não estava mais em campo. Ele tá aí fora meia hora, numa confusão que também envolveu o Guga, né? Que estava no banco de reserva. O Guga levou um cartão amarelo do banco de reserva. Está fora do próximo jogo. Olha aí o empurrão do Felipe. Rapaz, mochilinha, hein? Só pelas costas, né, irmão? Isso aí é sacanagem. O cara nem viu de onde veio o cabelinho ali, ó. E é no momento mais nervoso do jogo ali, quando o Fluminense tinha tomado o gol. Na verdade, já não tinha mais jogo aí, né? O jogo estava acabado ou acabando. Pouco a gente tem entrevistas, aí vai tentar descobrir o que aconteceu. Daqui a pouco teremos informações ao vivo do Maracanã com Pedro Henrique Torre. Claro, as entrevistas coletivas também. Fernando Diniz, o Jair Ventura também, do Atlético
Goianiense, mas só para lembrar, o Fluminense joga no meio de semana contra o Cruzeiro, lá em Minas, fora. E no fim de semana tem Fla-Flu. Fluminense como mandante, mas Fla-Flu. Sequência... Olha a sequência do Fluminense, que está na zona do rebaixamento nesse momento. O que jogou contra o Botafogo e hoje, eu, de verdade, olho para essa sequência aí, vai continuar nessa pegada aí. Até porque fora de casa sofre muito, né? Não, e antes de Botafogo, que foi no meio de semana, que foi um massacre, né? Sim. Não no placar, que foi 1-0, mas foi um massacre. E desse jogo de hoje, o anterior foi contra o Juventude, no Maracanã, que o Fluminense leva o empate. É verdade. É que a minha memória para pegar 3 para trás, aí você tá querendo demais já. Mas é que esse jogo contra o Botafogo tá muito vívido. E Claro, aí, claro. também por mérito do Botafogo também, que fez uma partidaça, cara. Já temos Pedro Henrique Torre conosco, ele está lá no Maracanã e vai trazer mais informações dessa derrota do Fluminense, vitória do Atlético Goianiense. Tudo bem, Pedro? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Abel? Muito boa noite para você. Um abraço aí, Renato, Celso, todo mundo está acompanhando com a gente esse Sport Center nesse finzinho de sábado, uma noite nada agradável para os tricolores, né? Pessoal bastante irritado aqui no Maracanã com essa derrota no último minuto, basicamente, último lance da partida, um gol do Zuleta ali, essa derrota de virada para o Atlético Goianiense, que coloca o Fluminense na zona de rebaixamento. É o primeiro ali com 6 pontos em 9 jogos disputados, ou seja, em 27 pontos possíveis. O Fluminense fez 6, 17º colocado neste momento. O Atlético Goianiense subiu para 13º, 8 pontos em 9 jogos, então dá uma respirada e aí colocou o Fluminense na zona de rebaixamento. Pouco mais de 14 mil presentes aqui no Maracanã. Nesse momento a gente está na zona mista aqui aguardando para ver quem vai falar aqui enfim, diante dessa derrota do Fluminense. Um clima bastante tenso, assim, muitas vaias aqui direcionadas ao Fernando Diniz, enfim, há bastante torcedores aqui. Estamos observando aqui vendo aqui ao vivo se vai ter uma dificuldade de ter ou não. A zona mista está tentando aqui, o assessor Daniel do Fluminense falando nesse momento se vai ter ou não zona mista, e aí fica na expectativa. Parece que só o Fernando Diniz, melhor ir para o Fernando Diniz, voltar aqui. Pode voltar aqui para mim, Guto, nesse momento? Então é isso, é melhor irmos para a coletiva do Fernando Diniz. Não está garantido que venha algum jogador tricolor, porque o clima foi muito quente. Agora reorganizar as ideias aqui, Abel. Então foi o seguinte, depois do jogo, 2-1, teve aquele sururu todo lá ali na beira do campo, como vocês puderam observar. O que aconteceu? O que eu pude observar, a gente depois vai tentar confirmar. Esse rapaz que estava com a mochila e a câmera ali, provavelmente um social media, um rapaz de mídias sociais da comunicação do Atlético Goianiense, ele saiu disparado para comemorar o gol, cruzou o campo, passou na frente do banco do Fluminense. Alguns jogadores ficaram irritados, não pude perceber se ele falou alguma coisa, se houve algum tipo de provocação, realmente não vi. E depois do fim da partida, aí o Felipe Melo, que já tinha sido substituído, foi em direção a ele, deu um empurrão, o garoto até caiu no campo ali, podemos ver as imagens agora, e aí ficou um clima muito tenso, de grande discussão. Salvo engano, o árbitro no final até mostrou cartão vermelho para o Felipe Melo. A gente tem que observar depois direitinho na súmula se foi isso mesmo, para confirmar. Mas foi uma grande confusão, torcida vaiando o Fernando Diniz, torcida hostilizando até o técnico tricolor. E no intervalo, mesmo com o gol do Ganso, naquele 1-0, o Fluminense não jogava bem, o Atlético Goianiense teve algumas chances, a torcida vaiou bastante a equipe, mesmo com a vitória parcial de 1-0. Então já entendia que era um mau momento do Fluminense. E aí vale para o Renato, enfim, vocês que fazem as análises aí, quando o Fluminense tinha aquela saída curta e trocava muitos passes no campo de defesa, a irritação do Maracanã era muito latente, o pessoal muito irritado. Então, mesmo quando o jogo estava empatado ainda, 0-0, o Fluminense demorando, trocando passe, aquela saída curta, o Fábio ameaçava qualquer passe mais arriscado, algumas vaias direcionadas ao Fábio, a saída curta, e aí sim, realmente, a torcida demonstrando toda a sua irritação com esse momento. De fato, 6 pontos em 27 possíveis, e aí o Fluminense acabou derrotado. Daria um desafogo, uma vitória hoje no Maracanã, acalmaria um pouco mais
mas o Thiago Silva, que estava em um dos camarotes aqui, pôde observar que a situação não vai ser fácil quando ele puder estrear a partir do dia 10 de julho. Como vocês destacaram aí, o Fluminense tem o Cruzeiro fora de casa no meio de semana e um Fla-Flu no próximo fim de semana aqui no Maracanã. Pelo que o Daniel falou com a gente aqui, eu pude observar, falou com os companheiros, não teremos aqui a zona mista do Fluminense, vai ser tudo mais direcionado mesmo para o Fernando Diniz. Os colegas aqui até já se deslocaram para lá, para a coletiva de imprensa do Fernando Diniz. Eu vou dar um pulo lá, Abel, para ver como é que as coisas estão acontecendo. O fervor, parece que o vestiário ainda está muito quente do Fluminense, todo mundo bastante irritado. Tem uma informação também, parece que o Guga partiu para cima de um dos cinegrafistas de quem estava fazendo a transmissão da partida. Então está tudo muito quente aqui no Maracanã. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Eu vou dar um pulo, porque tem uma distância daqui da zona mista do Fluminense. Galera, é uma coisa também que a gente tem que ser bem claro, não é novidade. Desde o início do ano eu falei, o Fluminense tem que buscar rejuvenescer o elenco, principalmente o sistema defensivo. O Fernando Diniz, o problema dele é que ele é teimoso. Ele vai continuar com esse sistema dele enquanto o Fluminense não ficar no buraco. Ano passado deu certo, esse ano é totalmente diferente. Não tem condições. Aí vai vir Thiago Silva, mais um jogador com idade avançada. É bom jogador? Mas a intensidade do futebol brasileiro é diferente. Vai entrar um time, vai estar meio em crise, porque o Fluminense jogar 9 rodadas e conquistar 6 pontos, na minha opinião, é muito pouco. Uma vitória é muito pouco. O Fluminense entra na zona de rebaixamento. Muitos problemas internos e externos no Fluminense. E é preocupante. A situação do Fluminense é preocupante, porque o Fluminense, assim, se você olhar no papel, tem um elenco muito bom, mas é um elenco envelhecido. O sistema defensivo está tendo muitos problemas. Já não é de hoje. Não é de hoje. Que o sistema não está dando certo. E hoje o Alexander foi muito mal. O Alexander, pra falar a verdade, desde aquela última lesão dele, Alexander não conseguiu ser o mesmo Alexander de antes. Não foi. Não chega nem perto. O desempenho dele tá muito ruim. É muito ruim. E hoje também ele, o Lima, também não apresentou um bom futebol. E assim, eu vou falar. O Diniz, para ele recuperar esse time, vai ser complicado, galera. Vai ser complicado. Não vai ter vida fácil o Fernando Diniz. E eu não sei o que vai ser desse Fluminense aí daqui pra frente, porque o Fluminense vai ter que ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, pelo menos aí umas 2, 3 vitórias, Próximo jogo do Fluminense é jogo difícil. Cruzeiro, fora de casa, Mineirão. Depois tem um clássico contra o Flamengo. Esses 2 jogos são cruciais pro Fluminense. Se o Fluminense vencer, o Fluminense já vai dar uma subida boa no campeonato. O Fluminense já vai dar uma respirada. Mas se o Fluminense não vencer o jogo contra o Cruzeiro e não vencer o clássico, a pressão vai ser gigante. O torcedor já perdeu a paciência com o Fernando Diniz. Aquela paciência que o torcedor tinha, ganhamos a Libertadores, não tem mais. Já era para ter perdido há muito tempo. O torcedor está sendo paciente há muito tempo com o Fernando Diniz. Aquele negócio, fomos campeão, não pode se basear porque foi campeão em 2023. O negócio é agora. Isso daí pode estar colocando o futuro do Fluminense em xeque, porque o Fluminense vai ter oitavas de finais de Libertadores, e se o Fluminense não acertar essa defesa, não acertar esse time, vai ser difícil o Fluminense passar das oitavas de finais. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre esse momento do Fluminense. Deixa nos comentários, não esqueça também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.